Boa noite, irmãos. Nesta noite nós vamos estar considerando novamente o texto que nós estudamos no domingo passado e nós vamos estar extraindo motivo de oração, já que hoje é o culto de oração, nós vamos estar extraindo o motivo de oração para que nós venhamos a estar mais próximos do ideal que Deus quer de nós. Então, eu convido você nessa noite, nesse momento, a estar em atitude de oração, orando ao nosso Deus e pedindo instrução dele para as nossas vidas nesse momento. Nós vamos orar e logo após nós vamos relembrar um pouco daquilo e também expandir mais o assunto que foi tratado no domingo passado. Então vamos orar. Santíssimo Deus, Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Obrigado, porque sabemos que não merecemos, mas mesmo assim o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos mantém vivos, com saúde, disposição e vigor. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido em nossas vidas. E nesse momento nós pedimos a tua bênção para que possamos extrair, relembrar a tua palavra e que possamos estar colocando ela em prática em nossas vidas. Nos ajuda sempre e em especial nos ajuda nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o assunto que nós estudamos com o irmão Carlos Germano no domingo passado, nós vimos o pedido de Deus. O pedido de Deus. E nessa noite nós vamos estar transformando esse pedido em nosso pedido. Há um pedido nosso ao nosso Deus. Nós vamos estar orando ao nosso Deus por esse motivo. Então, nós vimos na semana passada, no domingo, na verdade, nessa semana, no primeiro dia da semana, nós vimos uma pergunta que nos levou a pensar acerca de nossas vidas. Como está a sua vida com Deus? Como ela está? Você tem tido um relacionamento íntimo com Deus? Você tem procurado viver de forma que agrade a Ele? Uma outra pergunta é: qual conduta Deus requer do seu povo? O que Deus requer que o seu povo realize? Qual a forma que Deus quer que o seu povo ande nessa vida? Nós estivemos pensando sobre essas perguntas e nós vamos estar nessa noite relembrando um pouco do que nós aprendemos no domingo passado e estarmos em conexão com aquilo que Deus requer de nós. Qual a conduta? Como está a nossa vida com Deus? O texto que nós estudamos foi o texto de Miqueias, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Nós vamos estar lendo novamente para, então, relembrar o que nós aprendemos. O texto de Miqueias, capítulo 6, eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias até lá. No versículo 1, ele diz o seguinte: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me, porque te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sinti
Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor, com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado na minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aqui nós temos um texto escrito pelo profeta Miqueias. O profeta Miqueias, como nós vimos, ele foi um profeta que profetizava para duas tribos de Israel, que é justamente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então nós temos que Benjamim, ela era essa tribo aqui, e logo abaixo nós temos Judá. Então Miqueias, ele era um profeta, o ministério dele era destinado a profetizar nessas duas regiões, nessas duas tribos de Israel. Aqui nós temos as 12 tribos de Israel e o ministério de Miqueias se restringia a essas duas tribos, as tribos de Benjamim e de Judá. Então essas eram as duas tribos que Miqueias profetizava, mais conhecido como as tribos do sul. Nós temos as tribos do norte e as tribos do sul. Israel foi, em certo período, Israel havia sido dividido entre as tribos do norte e as tribos do sul, e então Miqueias ele profetiza a essas duas tribos. O ministério dele é destinado a essas duas tribos de Israel. Miqueias era um agricultor, como nós vimos no domingo passado. E interessante nós percebermos que o povo ele era abençoado por adorar o único Deus verdadeiro. Então, o povo estava junto com o único Deus, ele tinha o privilégio de adorar o único Deus verdadeiro. Mas assim como lá no Jardim do Éden, como o homem tinha o privilégio de estar ali tendo comunhão com Deus, o homem ele troca então essa comunhão, as bênçãos de estar na presença de Deus, e então ele anda então com desejo de agradar a si mesmo, de procurar a realização dos seus prazeres. E então o homem acaba se distanciando do Deus verdadeiro. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden, e aqui no livro de Miqueias nós percebemos isso também. O homem tendo a oportunidade de ter comunhão com Deus, mas rejeitando esse Deus, rejeitando a bênção da comunhão com Deus, ele procura então realizar os seus desejos, viver conforme eles achavam que era correto. E então eles entram em decadência moral. Eles trocam a comunhão, as bênçãos e a comunhão de Deus, passando a viver em uma decadência moral. E é isso que nós vemos no livro de Miqueias. Nós vemos aqui o profeta ele fazendo uma radiografia do povo de Israel. Nós vemos Miqueias ele mostrando os pecados do povo de Israel. E aí nós vemos, por exemplo, a idolatria, o povo tendo idolatria, trocando o Deus verdadeiro e criando imagens de escultura, fazendo para si imagens de escultura. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 1. Deus aqui trazendo juízo sobre a nação de Israel. Todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados. Então, até aqui, então nós percebemos que Deus ele vai então trazer juízo, dizendo que irá destruir
todas as imagens de escultura que o povo de Israel tinha até então. Então veja que no meio do povo, o povo estava em decadência moral, estava procurando viver de acordo com o que eles achavam correto e trouxeram para si idolatria. Nós vemos também que o povo ele agora está maquinando mal. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal. Então, no início desse versículo 1 do capítulo 2, nós vemos que o povo eles estavam maquinando o mal e também eles estavam pensando, imaginando iniquidade. E não só isso, Miqueias ele traz mais uma radiografia, mais um pecado, mais um problema que estava no meio do povo. É mostrado no capítulo 3, versículo 2, que o povo ele estava aborrecendo o bem. Os que aborreceis o bem e amais o mal. Então, eles estavam aborrecendo o bem, estavam aborrecendo Deus e agora eles estavam amando o mal. É dito isso no versículo 2 do capítulo 3. Não só isso, mas Miqueias continua trazendo essa radiografia, trazendo o problema ali do povo de Israel. E agora os profetas, eles haviam, no meio deles, do povo de Israel, haviam profetas que faziam o povo errar, é o que é mencionado no versículo 5 do capítulo 3. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam. Paz, quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Então veja que Deus ele traz juízo sobre os profetas que fazem o povo errar. Então no meio do povo haviam profetas que profetizavam mal, que não estavam em concordância com Deus. Nós temos também que o povo, eles abominavam o juízo, é o que é dito no versículo 9 do capítulo 3. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominam o juízo. Então o povo, eles estavam abominando o juízo. E o juízo é justamente o próprio Deus. Os cabeças, eles se vendiam, os líderes estavam se vendendo, olha o que diz o versículo 11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, eles estavam se vendendo, eles estavam se corrompendo por dinheiro, eles estavam se vendendo. Então, eles também pervertiam o direito. Olha o que diz o versículo 9, voltando. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominam o juízo e pervertem tudo o que é direito. O povo estava pervertendo, mudando o que era reto, mudando o que era certo, mudando o que era direito. E não somente isso, mas também eles estavam ensinando por interesses, eles estavam se vendendo, como foi mencionado anteriormente, e eles agora ensinam por interesses próprios. Olha o que diz o versículo 11: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesses. Os sacerdotes agora, homens que deveriam liderar, que deveriam levar o povo para mais próximo de Deus, agora eles estavam ensinando por interesses. Não somente isso, como também eles estavam profetizando por dinheiro. E seus profetas adivinham por dinheiro. Então essa é a radiografia que o profeta Miqueias vai trazer do povo de Israel. Um povo que havia deixado de lado a comunhão com Deus, a comunhão próxima de Deus, do Deus verdadeiro. Eles estavam deixando de lado
a adoração ao Deus verdadeiro e então estavam entrando em uma decadência moral. E interessante que o livro de Miqueias, ele é um livro tão, tão interessante porque ele mostra a radiografia da nossa sociedade. Nós vemos todos esses pecados sendo postos, sendo radiografados por Deus nos dias atuais. Então, o livro de Miqueias é um livro atual. Ele mostra a decadência do povo, a decadência moral da sociedade. O povo, em sua grande maioria, vive dessa forma, maquinando mal, amando o mal, aborrecendo o bem, vivendo em idolatria, abominam o juízo, os cabeças se vendem, pervertem o direito, então ensinam por interesses, né? E estão mais voltados para o seu ventre, procuram uma realização dos seus próprios interesses. Essa é a radiografia que Miqueias traz do povo de Israel. E essa é a radiografia que nós vemos da sociedade hoje em dia. E nós estamos inseridos nessa sociedade, mas nós devemos ser diferentes. Nós precisamos ser como Miqueias, não ser como o povo. Nós precisamos, então, aborrecer os pecados e se aproximar mais de Deus. Defender a causa de Deus é justamente isso que Miqueias faz nesse livro, no seu livro. Então, ele mostra a radiografia do povo e no capítulo 6 nós temos aqui um cenário bem interessante. Um cenário onde nós temos três personagens. Nós temos Deus, que defende a sua causa. Nós temos o povo, que responde por seus pecados. E nós temos também o profeta Miqueias como sendo o advogado de Deus, aquele que está para defender a causa de Deus. Então, esse cenário aqui relembra muito bem um tribunal. Ele mostra um Deus, o Deus que defende a sua causa, mostra o povo que pecou e mostra um advogado da justiça, um advogado que está em defesa da verdade, que está em defesa de Deus. E no capítulo, nos versículos iniciais do capítulo 6, nós vemos o profeta, o advogado, falando, né, em favor de Deus. Ele diz: ouvi agora o que diz o Senhor. Levante-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Então aqui nós temos o profeta Miqueias anunciando que Deus irá falar, Deus irá se pronunciar. E então na sequência do texto nós vemos justamente isso. E nessa noite eu gostaria de levar os irmãos a relembrarem qual conduta Deus requer do seu povo. Qual será a conduta que Deus requer do seu texto que é mencionado nesses versos que nós vamos continuar lendo? A primeira conduta que Deus requer do seu povo é que Deus deseja um reconhecimento contínuo da sua bondade. Deus requer que nós estejamos sempre relembrando acerca da bondade dele. Deus ele sempre queria que o povo trouxesse à sua memória aquilo que era bom, aquilo que trazia esperança para eles. Então Deus ele requer isso do seu povo. Deus requer que nós olhemos para Deus, olhemos para
para as bondades de Deus, olhemos para o que Ele já nos fez e o que certamente nos fará, aquilo que Ele nos tem prometido. Deus deseja um reconhecimento da sua bondade. É isso que nós vemos na sequência do texto, nos versículos de 3 a 5. Então, nós vimos que no versículo 1 e no versículo 2, nós vemos o advogado, o profeta, falando, dizendo: Deus ele tem controvérsia com o seu povo. E ele agora vai falar. Então, Deus agora vai falar com um tom de réu. Ele vai dizer: Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei de diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça de Deus. Então nós vemos aqui alguns acontecimentos históricos interessantes que Deus ele pede para que o povo dele relembre, né? Pede para que o povo de Israel relembre da saída do povo ali da escravidão do Egito. Deus relembre a bondade, a minha bondade ao percurso de suas vidas. Lembre-se que foi eu quem tirei vocês da servidão lá do Egito e lhe trouxe para uma terra que mana leite e mel. Lembre-se da minha bondade quando Balaque maquinou mal contra Israel. Lembre-se do que eu fiz desde Sitim a Gilgal, quando o povo de Israel então passa o Rio Jordão a pés secos. Então Deus ele relembra aqui três eventos históricos mostrando a bondade dele, né? Balaão era um profeta que profetizava por dinheiro, por interesses, e ele estava maquinando contra o povo de Israel. Então Deus ele faz com que o povo relembre a sua bondade ao longo da história. Deus fala então aqui nesses versos com um tom de réu, dizendo ao povo: o que foi que eu fiz? O que eu tenho feito para vocês? Diga-me o que eu tenho feito. E Deus ele requer que nós tenhamos um reconhecimento da sua bondade. Olha o que diz Salmo 73, versículo 1 e o versículo 28. Salmo 73, versículo 1 diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom para com o povo de Israel e para aqueles que têm um coração limpo. Versículo 28 diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, nesses versículos nós vemos a bondade de Deus, o quão Deus é bom, e Deus ele requer que nós tenhamos sempre isso em nossa mente, relembrando da sua bondade. Olha o que diz no Salmo 34, também, 34, versículo 8, nos é dito o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus ele requer do seu povo um reconhecimento contínuo da sua bondade. Nós só teremos um coração grato a Deus se nós reconhecermos Ele, reconhecermos a bondade dele. O fato de estarmos vivos hoje já é um motivo para termos
gratidão em nossos corações pela bondade de Deus. Deus é bom e Ele requer do seu povo que o povo dele reconheça continuamente a sua bondade. Não somente isso, mas também Deus requer do seu povo, Deus deseja dele um coração quebrantado diante de Deus. E é justamente isso que vai acontecer nos versículos seguintes. Nós vemos, a princípio, nós vimos nos versículos de 1 a 2 o advogado, o profeta Miqueias dizendo: ouvi vós agora, Deus vai falar. E nós vemos aqui Deus com um tom de réu, ele falando ao povo, dizendo: o que foi que eu fiz? Eu fiz muitas coisas boas para vocês. Eu quero que vocês relembrem isso. E agora o povo vai falar. E quebrantado o povo vai dizer em sua defesa. Vai dizer o seguinte, nos versículos 6 e 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Então aqui, interessante que nesses versos é mostrado a dureza do coração do povo. E eles estavam inseridos, tão mergulhados na cultura pagã, que eles trazem a ideia de que eles deveriam, Deus ele poderia se agradar dos sacrifícios de seus filhos, né? E mostra quão grande era o pecado do povo e o quanto eles estavam mergulhados no pecado. E então o povo ele vai dizer a Deus com que Deus agradará de nós, com os sacrifícios. E então Deus, certamente nós sabemos que Deus ele não requer de nós sacrifício. Nós lemos um texto, um versículo que Deus ele se agrada da obediência. Ele não requer mais sacrifício, mas ele quer um povo quebrantado, um povo com um coração quebrantado e que procure obedecer a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, vai mencionar justamente a forma como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Olha o que diz Romanos 12, um texto muito conhecido pelos irmãos. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, melhor dizendo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que o povo, o povo do texto de Miqueias, ele não estava renovando a sua mente. Eles estavam inclinados para a idolatria. E eles estavam mencionando a Deus, né? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Então eles tinham a ideia de que eles deveriam oferecer os seus filhos como troca pelo pecado que eles haviam cometido. Mas nós vemos aqui em Romanos que Deus ele não requer sacrifícios, ele requer o nosso corpo para que nós possamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é justamente
o nosso serviço a Deus, a nossa disposição a Deus. É justamente isso que Deus requer do seu povo. Uma disposição, um coração quebrantado diante dele, um coração que busca a Ele. É justamente isso que Deus requer do seu povo. Não somente isso, como também a conduta que Deus requer do seu povo é que Deus deseja um compromisso do seu povo. Olha o que diz o versículo 8, e aqui nós vemos, relembrando novamente, nós vemos no versículo 1 e versículo 2 o profeta como um advogado dizendo: ouvi vocês, povo de Israel, agora Deus vai se pronunciar. E então nós vemos Deus defendendo a sua causa, se pronunciando nos versículos de 3 a 5. Depois nós vemos o povo se defendendo, e agora nós vemos Deus novamente se pronunciando, e ele mostrando a vontade do juiz posta no tribunal. Então essa é a vontade de Deus. Esse é o pedido de Deus ao seu povo. Essa é a forma que Deus requer que o seu povo ande. E aqui nós vemos Deus se pronunciando e dizendo a sua vontade no versículo 8. Ele diz: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas aqui que Deus requer do seu povo. Que o povo reconheça, pratique a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com Deus. Esse é o pedido de Deus ao seu povo. Então Deus ele deseja, a conduta que Deus requer do seu povo é que o povo dele reconheça, tenha um reconhecimento contínuo da bondade de Deus, um coração quebrantado e um compromisso com a justiça, com a misericórdia e também com a humildade. Deus ele requer do seu povo compromisso, não um compromisso com a falta de justiça, não um compromisso com a falta de humildade ou de misericórdia, mas com a justiça. É interessante que Jesus, nessa mesma linha de pensamento, ele acusa alguns religiosos da sua época, lá em Mateus capítulo 23, olha o que diz, Mateus 23 e 23, e Jesus ele vai acusar alguns 3 grupos religiosos, ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, na verdade 2, né? 2 grupos religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é justamente a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Interessante que Jesus, nessa mesma linha, ele acusa esses religiosos e menciona que eles estavam deixando a prática da justiça e da misericórdia e da fé. E a fé, todos que têm fé, certamente são humildes perante Deus, porque confiam em Deus e reconhecem Deus. Então, veja que o quão a Bíblia está conectada, né? O pensamento, o raciocínio aqui é linear. Então Deus ele requer do seu povo isso. E a nossa oração nessa noite é justamente que possamos ter um reconhecimento da bondade de Deus, ter um coração quebrantado e um compromisso com, com Deus. É justamente isso que Deus requer de nós
diante desse tribunal que nos foi mencionado, que nos foi apresentado aqui. Em resumo, nós vimos Deus, um profeta que anuncia que Deus ele vai defender sua causa. Nós vemos depois Deus com um tom de réu aqui falando, mencionando. Depois o povo então vai falar em sua defesa e depois Deus vai mencionar a sua vontade. E é justamente isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que estejamos orando por esses motivos. Então vamos nesse instante orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ajude a praticar a sua palavra. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque o Senhor não leva em consideração a nossa ignorância, o nosso tempo de ignorância, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de ter um coração quebrantado diante do Senhor. E nessa noite nós gostaríamos de pedir que o Senhor perdoe as nossas transgressões e nos ajude a ter um coração que relembra as tuas bondades feitas durante o percurso de nossas vidas e também ter um compromisso com o Senhor. Compromisso voltado, inclinado para a justiça, para a misericórdia e para a humildade diante do Senhor. Nos ajuda a sermos para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com todos e nós vamos estar encerrando aqui e dando continuidade ao nosso culto. Nós vamos estar entrando na plataforma do Zoom e nós vamos estar orando juntos. Então até já. Pensamentos
separa.